Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Carreira Substantivo Feminino, uma conversa que a gente tem aqui sobre diversidade no mercado de trabalho e que você pode acompanhar por áudio, por vídeo, como você quiser. Bom, eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e, junto com a Mega Brasil, tenho esse projeto delicioso em que eu converso com várias mulheres incríveis sobre carreira, sobre várias agruras aí do dia a dia, do que é ser mulher e trabalhar e viver nesse mundo que nem não tem tanta diversidade assim quanto a gente gostaria. Bom, vou fazer minha audiodescrição para a gente começar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos curtos, ficando um pouco grisalhos. Eu estou com uma camisa branca de mangas compridas, um brinco cor-de-rosa em formato de gota, e atrás de mim eu tenho uma parede azul. Bom, hoje a gente vai falar sobre inovação, marketing, mídia digital, marketing de influência e também sobre racismo. A nossa convidada de hoje, ela é formada em publicidade, propaganda e comunicação, data science e human data strategy, coisa chique. Iniciou sua carreira como estagiária jurídica, trabalhou em várias agências de publicidade, as maiores aí do país, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso, e é idealizadora do Planilha de Pretos, uma consultoria que busca dar visibilidade e conectar profissionais negros do Brasil com clientes, empresas e profissionais similares. Ela é trend hunter, estrategista, conteudista, trabalha com influência e inteligência digital e é Forbes Black Member. Atualmente ela vem fazendo sucesso com a sua newsletter diária, o Fofoquinhas, e no LinkedIn com seu giro de fofocas, que eu amo. Com vocês, Ketiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Antes de começar, eu quero que você faça a sua audiodescrição, por favor. Olá, muito obrigada pelo convite, Priscila. Minha audiodescrição, então, eu sou uma mulher negra, gorda, baixa, tenho cabelo black, estou usando um brinco de argola pequeno e uma blusa salmão. Perfeito. Vamos começar já com esse papo, que eu tenho um monte de coisa a perguntar para você. Primeiro, a gente foi, né, te stalkear e a gente descobriu que você foi estagiária jurídica, depois foi para comunicação, trabalhou em um monte de agência famosa aí. Então, vamos começar do começo. Conta um pouco da sua trajetória. Como que você foi parar no jurídico, depois em comunicação, nessas agências, foi empreender? Conta aí. Nossa, já vivi algumas vidas, né? Eu sou formada em Direito também. Sou formada em Direito, então eu fui ser estagiária jurídica, né, na época da faculdade, fui assistente jurídico também. Enquanto estava sendo assistente jurídico, eu decidi migrar para comunicação, através de um convite de um amigo meu. E é onde eu estou desde então. Então, passei por algumas vidas antes de me encontrar aqui na comunicação. E aí você foi para que lado? Para o marketing já? O que que você fez nessas agências? Como que foi essa trajetória de comunicação? Eu comecei na publicidade e propaganda. Comecei trabalhando com CRM na Riot, uma agência bem tradicional e antiga de São Paulo. Não é a Riot Games, muita gente confunde hoje em dia, mas era a Riot. Era uma agência que trabalhava com algumas marcas nacionais e etc. Então, eu comecei lá como CRM. O CRM ali ele era trabalhado como um community manager. Então, eu gerenciava essa carteira de clientes do Costa do Sauípe, Rio Quentes, de resorts. Então, meu papel era fazer isso, comunicar a marca com o cliente. Foi ali que eu peguei gosto, eu sempre gostei de comunicar, de escrever, de conversar. E fiquei. Depois saindo do CRM, eu fui para listening, que é uma área nova, pelo menos era nova ali em 2017, 2018 dentro da publicidade, que é essa área que ouve as conversas, né, que entende o que está acontecendo. É uma área muito importante quando você vai fazer um lançamento de produto ou quando você quer sondar tanto sua concorrência ou quanto a sua marca está sendo reconhecida no mercado, ou o que está faltando, ter alguma uma dor do cliente que você ainda não enxergou. Então, é uma área muito importante.
E é através dessa área que eu me apaixonei por dados e por pessoas. Então, por isso que tem ali uma data estratégia ali na minha área também de formação, porque é olhando os números e enxergando eles como pessoas que eu entendi que é uma parte da comunicação que é muito importante e que muitas vezes é deixada de lado. Sim. E muitas vezes a gente que vai para essa área de humanas, a gente fica meio apartada dos números, né? E são os números Sim, que validam as nossas estratégias, né? Você viu isso aí muito nessa sua carreira? muito. Como eu passei pelo listening, que hoje ele é muito dividido e dupla muito com BI, depois eu passei por mídia também, né? Então, são três áreas que são muito irmãs. O listening, o BI e a mídia. São as áreas que mais mexem com números em si. Então, mexe com a estratégia, olhando para números, mas também olhando para conversas, também olhando para perfis de comportamento. Eu acho que acredito que o BI ele consegue validar muito tanto as estratégias e o listening ele vem um passo antes. Ele vem um passo para formar a estratégia, para criar a estratégia. Então ele é uma parte muito importante dentro da estratégia no geral, tanto de marketing quanto da publicidade e propaganda. Acredito que em muitas áreas o listening é muito relevante, assim, muito importante você ter ele antes de formar a estratégia. E aí vem o BI depois para validar, olha, essa estratégia deu certo, essa estratégia não deu certo. O Mija, ele tá ali no meio, porque através do listening ele consegue entender onde que ele coloca a mídia, onde ele não coloca a mídia, onde ele tira esse dinheiro, onde ele investe esse dinheiro. Então, são áreas que se complementam. E às vezes uma dessas acaba sendo deixada de lado. Às vezes tem lugares que só tem mídia, mas não tem BI para ler os resultados de campanha. Ou tem BI e mídia, mas não tem listening. Então, acho que o mercado hoje, ele acaba não tendo essa consistência de áreas que seriam muito importantes para ter estratégias mais efetivas, mais certeiras. Agora me conta nessa trajetória aí, você passou por agências, enfim, desenvolver estratégias, e agora você frila, você é uma empreendedora. Eu sou a minha CEO de mim mesma. A Eu nem falo CEO que do eu seu formei, próprio e home hoje office. hoje eu sou ME, então sou microempreendedora. Acabo pegando muitos projetos diferentes. Eu acho que é a parte que eu mais gosto dentro desse microempreendedorismo, que é pegar projetos que eu gosto e que eu acredito, que eu tenho segurança de trabalhar e desenvolver. Então, eu trabalho desde projetos que são só estratégia de influência, só estratégia de conteúdo, só estratégia de campanha, só estratégia executiva. Então, eu consigo acabar andando por muitas áreas, conhecendo muitos lugares, conhecendo muitos perfis de pessoas, conhecendo ideias muito legais, pessoas com ideias incríveis, conhecendo as dores do mercado também, vendo como o mercado tem dores muito antigas que parece que nunca vão ser sanadas. Então, hoje é o que eu faço, ando por aí. Então, muitas pessoas já ouviram falar de mim e achavam que, eu achava que eu ouço muito isso, eu achava que você só fazia influência, eu achava que você só fazia conteúdo. Eu achava que você só fazia post no LinkedIn. Mas eu sou uma trabalhadora de por trás das cortinas. Eu sou uma Uhum. estrategista. Então, tem muito projeto que meu nome não tá nem na ficha técnica. Uhum. Eu acho que é isso. E como que você decidiu, partir para o empreendedorismo? O que que te levou? Acho que o que me levou foi o cenário nacional, né? E o primeiro passo foi uma demissão. Acho que uma demissão, ela tem esse poder de ser um vetor na sua vida, e foi isso que aconteceu comigo. Eu sofri uma demissão muito, de repente, seria a palavra violenta, assim. E aí eu Uhum. tive que fazer escolhas, tomar decisões. Se eu voltava para ser uma profissional fixa em um lugar e ficar aberta a esse mesmo sistema, ou não, se eu começava a pensar em outros formatos de trabalho. E aí que eu abri meu MEI, abri meu MEI e comecei a freelar, e essa coisa cresceu. Hoje eu tenho uma consultoria de estratégia, que é o Dakar.
Então, que eu trabalho nele e tenho ali algumas pessoas que trabalham junto comigo dentro de alguns projetos específicos. Foi uma saída. Foi uma saída do mercado, não vou dizer forçada, mas foi uma saída que foi uma opção dentro de um cenário que eu estava vivendo do desemprego. E muitas vezes é o caminho de muita gente, né? Ou por uma demissão, assim, né? Como você falou, às vezes muito abrupta ou até violenta, ou às vezes uma forma de lidar com, falar, eu preciso sair desse ambiente tóxico. Às vezes o caminho contrário também existe, e você precisa escolher, quero voltar para o corporativo ou para o ambiente de agência e viver tudo isso de novo, ou vou partir para um voo mais solo, mais arriscado, mas que eu posso ser mais feliz, né? Acho que isso passa pela cabeça de muita gente. Não é fácil, a gente vai falar Hum. sobre isso já já. Eu vou fazer um intervalinho e a gente volta já já para o segundo bloco. Você sabia que no Prêmio Jatobá PR as grandes agências e as agências boutique têm as mesmas chances de ganhar o troféu Jatobá PR? Isto porque a agência grande só concorre com as grandes e a agência boutique só concorre com as boutiques. E o melhor, ambas recebem troféu idêntico. O Prêmio Jatobá PR é o único no Brasil que tem premiações para as agências de comunicação. Além disso, é também o único que distingue as agências boutique com o mesmo prêmio concedido às grandes agências. Venha participar! Estamos de volta aqui com o papo com a Ketiane, que é empreendedora, já falou aí sobre estratégia, sobre como que ela trabalha aí nos bastidores. O Keti, pode chamar de Ketiane, Keti? Claro, que foi mais fácil. É Gosto um nome gosto diferente, então de, tem muitas variáveis. gosto de apelidos, como boa paulistana. Ô, Kate, você estava falando, né, sobre essa jornada de empreender, que não é fácil, tem muita dificuldade no caminho, até você fazer um nome, conseguir um projeto, conseguir cliente, é um risco, né, que a gente corre, né, quando a gente vai empreender. Sim. Como que você está vendo esse mercado aí? Olha, eu antes de ter o Dakar, eu tive o Planilha como uma iniciativa e tive algumas propostas dele se tornar um negócio anteriormente. E eu entendi que naquele momento não era o que eu queria, mas eu sofri algumas pressões para que eu transformasse ele nessa coisa rentável, nessa empresa, e isso me criou um estresse de eu entender que eu não estava preparada para aquilo naquele momento. Então, dei um passo atrás e voltei falando, não, isso é uma iniciativa, e isso vai permanecer sendo uma iniciativa gratuita para as pessoas, o foco é o desenvolvimento profissional e educativo da comunidade negra no geral e comunidade periférica, então a gente atende pessoas que não são negras também, mas que estão ali dentro marginalizadas dentro do mercado de trabalho. Enfim, mas em dado momento, quando eu decidi ser essa freelancer, novamente eu fui empurrada para o empreendedorismo. Então, eu falo que essa vez que eu abri o Dakar foi a minha segunda vez sendo empurrada para o empreendedorismo. Eu comecei como MEI, e aí eu virei ME pelo sentido de ter muitos projetos acontecendo e precisar puxar um ou outro ali para trabalhar comigo e lançar nota e entender que isso precisava se estruturar em um hub, em um plano de negócio mesmo. Então, o que que eu posso dizer? O que que eu vejo no caminho? É que às vezes você pode ter ideias que são muito solitárias e você vai ser essa pessoa que vai ser o empreendedor solo, mas às vezes você vai ser esse empreendedor que vai precisar puxar alguns braços com você e estruturar esse negócio para que seja algo um pouco maior. E eu acho que é onde normalmente eu me encontro. E você falou também recentemente, até num post seu que eu vi, que essa questão, né, de ser freela, de ser empreendedora,
como eu disse, assim, é um risco e a gente acaba tendo, a gente se sente na obrigação de ser produtivo o tempo inteiro. E aí você estava comentando, né, de um episódio que você passou, que você fez uma pausa aí, né, saiu com a sua filha, foi num show, enfim, e você se sentiu culpada em algum momento ali, né, de estar fazendo aquela pausa e essa, acho que é um pouco dessa pressão da gente estar se sentindo obrigada a ser produtivo o tempo inteiro, porque são muitos pratinhos ali que a gente tem Sim. que segurar e não deixar cair. Então, tem a empresa, tem a filha, tem a vida pessoal, tem o lazer. Muitas vezes a gente acha que o nosso lazer é só quando a gente tem um tempo sobrando, dá para ter lazer. E não, né? A gente Não. precisa fazer essas pausas e, assim, não precisa ser produtivo o tempo inteiro. Conta um pouco dessa sua reflexão, de como que isso chegou para você. Nossa, na verdade, foi uma pausa que não foi para diversão, foi uma pausa forçada. Na minha carreira, eu já tive 2 burnouts. O que minha mãe chamaria de estafa. É estafa que falava antigamente, né? De chegar no limite, você não conseguir se mexer, não conseguir fazer nada. Então, recentemente, nessa semana, precisei um dia parar. Fiquei um dia anterior até, assim, 11h30, meia-noite, finalizando uma entrega, um ajuste de uma entrega, e no outro dia eu não tinha reunião, marcada, tinha coisas para fazer, mas eu não consegui fazer nada. Sabe quando você fica imóvel? E aí eu decidi que não ia fazer nada, então não ia me preocupar, então desliguei tudo, desliguei computador, desliguei celular, não peguei televisão, nada, e fiquei quietinha, sabe? Quando você fica quietinha ali no canto. Eu precisava dessa pausa, meu corpo me mostrou que era isso que eu precisava, tipo, parar, respirar e não focar só nessa entrega. Eu falo que eu sou muito da espiritualidade também, sou muito candomblé. Então, eu falo muito que, às vezes, é até os meus guias me mostrando quando eu preciso parar. Eu sou muito do tipo, vou de cabeça, eu pego, assim, Priscila, 2, 3 projetos ao mesmo tempo. E vou indo, e vou indo, e vou ajustando, e vou puxando outras pessoas, e vou fazendo. E aí o corpo cansa, a mente cansa. Então, esse dia eu tirei. Quando eu voltei, assim, um projeto que estava na minha mão já foi tirado, porque, enfim, eu atrasei uma reunião, então muitas coisas foram acontecendo e eu senti essa culpa. Tipo, esse projeto era um projeto que eu queria muito estar e ele acabou saindo da minha mão porque eu tive que pausar, então talvez eu não seja uma profissional tão boa, uma profissional tão capaz assim. E aí é muito interessante porque dentro desse final de semana que aconteceu ali nessa semana, eu tinha esse show para ir mais exausta que eu tava, assim, enfrentando ali perda de projeto, enfrentando essa pausa que eu tive, o cansaço que meu corpo ainda tinha, porque mesmo um dia não te dá esse descanso de horas de trabalho acumuladas. Eu fui nesse show ali levar minha filha, que eu já tinha prometido, era presente de aniversário dela, mas era um show que eu queria muito ir. E é um show de K-pop, né? É um show que eu tenho 35 anos. E é um show que você enfrenta crianças de 11 e 12 anos na fila, que elas conseguem ficar horas em pé. Elas estão horas ali, e para elas tá tudo bem, mas o meu corpo estava muito cansado. Então, acompanhando minha filha ali, mas assim, muito. Será que eu vou aguentar esse show em pé? Por sorte, eu comprei a cadeira. E aí, enquanto eu estava no show, eu vivi muito durante 3 horas. Foi um show muito intenso, um show cheio de acontecimentos, de efeitos especiais. E o meu corpo não se sentiu tão cansado, minha mente não estava tão cansada, né? Tem aquela coisa da dopamina e tudo acontecendo ali. E aí eu voltei para casa, tomei banho e eu fiquei pensando depois que eu voltei para casa, tipo assim, nossa, é isso, né? Tipo, recentemente eu vi um post, uma discussão muito sobre como que a gente adoece quando a gente não está criando coisas. E aí o vídeo mostrava as pessoas costurando, fazendo crochê, pintando, criando. E eu associei muito a esse criar manual, né? Que está muito em voga, está muito se falando de sair das telas e produzir coisas manuais, e plantar, e caminhar, e fazer coisas fora da tela. Eu associei muito a isso. Mas enquanto eu estava ali vivendo aquele momento do show, eu me dei conta de que não é você criar coisas, né?
criar coisas criativamente, mas talvez seja esse criar momento, criar vida, criar, porque quando você está criando coisas, você está criando vida. Se você desenha algo, você está criando uma imagem, você está criando uma coisa que vai suprir, vai alimentar a vida. Então, eu fiquei muito nisso, do tipo, eu estou muito cansada para criar uma estratégia, mas eu não estou tão cansada para criar momentos com a minha filha, para criar momentos para mim, então, para que eu não adoeça. Eu acho que isso é uma forma da gente alimentar a nossa mente para que a gente consiga continuar sendo criativos e sendo humanos que alimentam a vida. Dei assim uma devagada aqui, mas foi esse momento que eu cheguei através da exaustão, de olhar que talvez a exaustão ela não viria tanto se a gente encontrasse esse equilíbrio de nos alimentar na criação. E acho que isso é importante para a gente entender que não necessariamente a gente tem que estar trabalhando para poder estar produzindo, né? Porque quando a gente está num momento de descanso, de desenvolver memórias, de criar memórias, seja com nossos filhos, com os nossos amigos ou sozinha, né? O ócio, ele realmente tem uma função aqui para a gente, né? Acho que a gente, ainda mais a mulher, eu acho que no mercado de trabalho, na nossa vida mesmo, a gente tem esse estigma, esse estereótipo de multitarefas, então parece que a gente não pode parar nunca. E a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E eu acho que a gente tem que tentar respeitar esse tempo que o nosso corpo precisa, né? E entender que não é só trabalhando que eu vou ser produtiva, né? E é interessante porque ontem eu vi, nesse final de semana, saiu um trecho de uma reportagem da Thaís Araújo, que ela fala que ela acaba pegando muitos projetos, que ela tem muito medo de falar não para o trabalho, porque ela tem muito medo da escassez. Eu me vi muito na fala dela, porque às vezes eu acabo pegando mais projetos do que eu deveria, e me dedicando muito para entregar a todos, por esse medo, né? Eu acho que também é um recorte da mulher negra onde a gente se encontra, é muito fácil você ser cortado e acabar numa escassez. Então é um medo muito. Eu falo que é o fantasma que está sempre ali te rondando, né? E como a vida ela não é linear, ela tem esses altos e baixos. Então tem momentos que você vai estar ali com muito, né? Ainda mais como freelancer. Você vai ter muitos projetos e tem momentos que você não vai ter nenhum projeto acontecendo, nenhum chegando. Então você acaba ficando com esse refém desse medo. E aí você acaba, às vezes, se sobrecarregando de trabalho para fugir desse fantasma. Então, eu acho que é uma realidade que acaba pegando muitas mulheres. E de várias formas, né? Tipo, às vezes você ficar num emprego também que é muito tóxico, que está acabando com você, mas você tem ali seu salário, então você tem o medo de sair, ficar sem nada. Então, são várias formas. A gente se sobrecarrega quando é freelancer ou quando é empreendedor ou quando você é um CLT, você sobrecarrega e acaba aceitando muitas coisas por esse medo recorrente. Isso não tem como não afetar a nossa saúde mental, né? Acho que cada vez mais a gente está consciente de que a gente precisa, de uma certa forma, tomar essas rédeas e entender que a gente precisa ter algumas atitudes em prol da nossa saúde mental. E tem até uma frase que dizem aí que nenhum CNPJ vale um AVC. É isso, gente. Nenhum CNPJ vale um AVC. Seja o seu próprio Seja o CNPJ teu. ou do outro. A gente tem que tomar Exato. muito cuidado com essa carga mental. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas acho que esse autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, entende como o nosso corpo funciona, entende a importância dessas pausas, acho que cada vez mais a gente consegue ir tentando ter um pouquinho mais de controle aí do nosso bem-estar, né? Bom, preciso fazer um intervalinho, a gente volta já já.
Voltamos com esse papo gostoso hoje que fala de saúde mental, de empreendedorismo, muita coisa boa que a gente gosta de ouvir por aqui. Cat, e agora vamos falar sobre fofocas. Eu amo. Quem não segue ainda, no final desse episódio, a gente vai deixar o arroba da Ketiane aqui. Conta um pouco, pelo que eu entendi, você está usando todo esse seu conhecimento aí de marketing de influência, estratégia, e está fazendo um super sucesso com a sua news, que é diária, que é o Fofoquinhas. Pelo amor de Deus, me conta como é que você consegue fazer uma newsletter diária. É um negócio que deve ser uma loucura. E o Giro de Fofocas, que eu amo no LinkedIn. Me fala um pouco. Primeiro, como que você consegue dar conta de fazer uma news diária? Da onde veio essa ideia? Conta um pouco dessa repercussão, porque eu acho que agora você já está famosa aí no mundinho das fofocas corporativas. Nossa, eu acho que tudo começou muito com um giro de fofoca do LinkedIn. E a minha newsletter, eu costumo falar que ela era diária, mas eu mudei para quase diária, porque tem dia que eu não faço. É realmente por causa dessa questão do saúde mental, de não ter essa obrigatoriedade de estar sempre criando, né? Então, tem dias que eu simplesmente tenho muita coisa para fazer profissionalmente e falo, ó, hoje não vai ter newsletter, mas amanhã eu compenso e tal. E meu público aceita de boa, então deu tudo certo. Mas tudo começou com o Giro de Fofocas, que é um formato que eu encontrei ali no LinkedIn de trazer notícias tanto do mercado publicitário quanto do mundo. Dentro do meu grupo de amigos, eu sou sempre a que está mais informada, sempre que está sempre sabendo tudo, sou a que está sempre sendo consultada para algum acontecimento. E por isso que eu comecei o giro, que eu falei assim, eu gosto de comentar sobre tudo e de falar o que está acontecendo, que às vezes as pessoas também não têm tempo. Assim como eu, muita gente não tem nenhum tempo para parar e ver notícia, pegar link, ler tudo. Então ele começou como um breve resumo dos acontecimentos e eu fazia ele diariamente no LinkedIn. Não sei se você pegou essa fase, mas eu fazia de segunda a sexta. Ó, tá acontecendo isso, estão lançando isso, estão falando isso. E foi crescendo, fui ganhando seguidor, seguidor, seguidor. Falei assim, muito legal. Vou continuar nesse formato, produzindo. Então, veio muitos projetos dali também, daquele formato, para mim, como estrategista. E eu falei assim, acho que é um caminho também, é uma ferramenta, eu vou continuar utilizando. E aí, depois, eu percebi que eu estava muito refém dos algoritmos do LinkedIn, que tinha giro que ele entregava e tinha giro que ele não entregava. Eu falei, eu quero um canal para conversar com essas pessoas que eu não seja refém de algoritmo. E aí me surgiu a newsletter como opção. E aí eu criei o Fofoquinhas, que hoje ele também tá, né, eu recebo ali 100 inscrições por dia de gente que quer saber das fofocas do mundo. E eu recebo muita fofoca corporativa que eu tenho que sempre muito analisar. Será que eu coloco isso e vou responder judicialmente ou não? Eh, E aí eu guardo muita coisa para entender com meus amigos advogados se eu posso falar ou não. E às vezes estoura aí na mídia, eu já estou sabendo. Mas muita coisa é muito mais notícia. O objetivo dele, eu coloquei como fofoquinhas, que essa questão de tirar um pouco o peso da informação, dela ser séria, dela ser pesada, né? Às vezes eu trago ali informações que são políticas, que são pesadas, são tristes, acaba nos estressando, nos trazendo essa carga negativa. Então, até coloco uma sondagem no final. Como você se sentiu com essa newsletter? Tá feliz? Tá calmo? Isso te deixou triste? Te deixou... Que é para pesar também as notícias que eu entrego. Eu não quero ser um portal que está sempre trazendo desgraça, sabe? Que vai pegar, você vai olhar ali no seu dia, você vai pensar, nossa, só notícia ruim. Eu vejo o jornal de manhã com a minha filha antes dela ir para a escola, então a gente sempre comenta do tipo, meu Deus, só notícia ruim, nada bom, nada bom acontecendo. Então, meu objetivo é que ele seja informativo no ponto certo, então que ele traga informação de fofocas dos acontecimentos de bastidores, mas ele traga informação sobre tecnologia, sobre ciência, sobre saúde, sobre política, sobre o marketing, a comunicação, a publicidade, principalmente que ele não seja pesado, que ele te traga isso de uma maneira rápida e leve. Então, hoje é o que eu gosto de fazer, é um dos meus projetos que mais me trazem alegria e satisfação.
Não, eu super recomendo. Se você ainda não segue, vá lá. E para terminar, Kate, eu queria perguntar um pouco sobre a planilha de pretos. Conta um pouco sobre esse projeto. Você começou, falou um pouquinho lá atrás que teve até um pouco dessa pressão de, uma pressão disso virar um negócio. Mas como que ele está hoje? Conta um pouco, até como, sei lá, as pessoas podem ajudar, participar, enfim. O planilha, ele começou com uma dor. Ele começou com uma dor que eu tinha, que era achar profissionais que me entendessem como uma pessoa negra, que fizesse esse recorte racial. Então, eu tenho doenças de peles que são doenças de peles que têm maior porcentagem na população negra. Eu tenho uma questão dentária que é mais propensa para a população negra. Então, na época, eu estava procurando uma psicóloga que entendesse as minhas dores como mulher negra. Eu vinha de psicólogas que invalidavam muito minhas vivências, como mulher negra. E aí, através dessa dor de encontrar profissionais que conseguissem me enxergar com esse recorte racial, veio o Planilhas. Ele começou literalmente com uma planilha de psicólogas negras que eu estava procurando entre meus amigos, e aí ele virou. Recebi muitas indicações, na época não tinha essas ferramentas como os Zen Clubs e etc. Então, eu fiz ali uma planilha com vários, e aí as pessoas sempre me perguntavam, você passa para mim a planilha de psicóloga? E aí depois o segundo foi uma planilha de terapeuta holística. E aí foi indo, de profissionais que prestavam serviço ali para a população negra, então tem de dermatologista, médicos da saúde da mulher, enfim, muitos que fazem esse recorte racial no Brasil de uma população que é muito invisibilizada para várias coisas. E aí ele foi crescendo no sentido de, tipo, de ser essa ponte entre esses profissionais que prestam serviço, mas também de profissionais que estavam procurando serviço no mercado de trabalho. Então, quando eu sou da comunicação, muita gente vem me perguntar: eu estou procurando vaga nisso, estou procurando vaga naquele lugar, você conhece alguém? Ou pessoas de agência mesmo, RH, vinha e falava: olha, eu estou procurando um perfil de profissionais. Eu falava: eu conheço esse, mas eu fui montando essas planilhas, muito manualzona no Excel, com profissionais das áreas e as empresas que estavam procurando esse profissional, então isso ele virou um grupo no Facebook, depois virou um grupo no WhatsApp. Hoje ele é muito independente, então ele tem ali o grupo no Facebook que ele se autoalimenta. Eu tenho as planilhas que ela também as pessoas vão lá, se inscrevem, e tem as pessoas das empresas, os RHs que entram em contato com a gente faz esse processo de direcionar esses perfis para esse RH. A consultoria para as empresas, ela é paga. Então, se uma empresa chega para o Planilhas e fala: olha, eu preciso de tal perfil específico, esse processo de curadoria, ele é pago. Mas se eles falam: olha, eu só preciso divulgar essa vaga dentro da comunidade, isso não é pago, porque o objetivo é realmente que essas vagas cheguem à população que precisa da vaga. Então, a gente não cobra a empresa para ela divulgar a vaga dentro da comunidade, a gente só cobra para fazer a curadoria, dos perfis específicos, até porque isso é um trabalho, são ferramentas, são horas de trabalho nosso, então a gente hoje cobra para isso. Mas ele é uma comunidade que cresce, é uma comunidade que cresce organicamente, as pessoas se ajudam, as pessoas se eu falo que eu sou idealizadora, mas eu não sou uma liderança dentro do planeta. Eu sou muito horizontal com tudo acontecendo ali. Então, meu objetivo é que a gente consiga, cada mensagem que eu recebo falando: olha, muito obrigado, através do Planilhas eu consegui me recolocar no mercado de trabalho, é o que aquece meu coração, é o que mantém. Então, eu falo que também é um dos projetos que eu tenho muito orgulho, e que me deixam muito satisfeita humanamente falando, porque eu peguei uma dor que era minha e hoje eu consigo, ajudar pessoas a melhorar a vida delas de várias maneiras. Então, hoje ele é esse projeto independente, mas a gente está com um projeto dele se tornar ali um caminho de desenvolvimento educacional. Então, antes da pandemia, a gente conseguiu ali alguns parceiros para liderar alguns cursos de desenvolvimento profissional, mas esse braço ele deu uma pausa e eu quero voltar muito com ele, porque eu acho que o caminho de desenvolvimento dentro do educacional também é uma ferramenta muito forte para a comunidade preta. Excelente.
Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Queria agradecer muito a sua participação, ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal te ouvir aqui hoje. Muito obrigada a vocês pelo convite, foi muito gostoso. Então, espero que a gente tenha novos papos no futuro. Espero que a gente possa contribuir para projetos no futuro e conte comigo que surgir por aí. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Carreira, que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Vitor Rocha. E sigam aí, acompanhando essas conversas, acompanhando a Mega Brasil, a Pronto Comunicação. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!